Boa noite. Boa noite. Posso fazer um pedido especial? Que todo mundo sentasse aqui, ó. Que aí eu consigo ver todo mundo, falar com todo mundo. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Fecha teu olho aí, levanta. Levanta e fecha o olho. É melhor. Mais um pouquinho só. Levanta teus braços. Adoro o Senhor. Só mais um pouquinho nessa presença. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é o Alfa e o Ômega, o Criador de tudo, poderoso, justo, amoroso, lindo. O Senhor só diz verdades. Em Ti nós podemos confiar. O Senhor é fiel. O Senhor é Pai. Pai perfeito. Perfeita combinação da justiça e do amor. O Senhor está em todos os lugares. O Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor é o confronto e o conforto, Senhor, das nossas vidas. O Senhor é o cerne das nossas vidas, Pai. Se tem um chamado para a nossa vida, é o de Te adorar. Nós queremos Te adorar nessa noite. Em nome de Jesus. Podem se sentar. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que o Senhor tem falado comigo há um tempo. Quem vai no nosso Em Casa vai até parecer repetitivo, mas é isso aí. E se você está aqui hoje, é porque era para você. Assim como é muito para mim. Eu tenho observado algumas frases, não sei se vocês já perceberam, assim, propaganda, coisas assim, que diz assim, eu não peguei as frases certinhas para não falar de marcas e tal, mas coisas do tipo, aprenda japonês em 1 mês dormindo. Aí você pensa, o japonês tem 3 alfabetos, mas é para aprender fácil, né? Ou, uma das minhas preferidas, emagreça sem esforço, comendo o que você mais gosta e de preferência aquilo que é preparado no micro, né? Mais rápido. Então, técnicas, o que é mais fácil, né, para fazer. Ou métodos revolucionários para aprender as coisas. E método revolucionário Tabajara de se exercitar online sem sair de casa. Amaria, né? Então, de alguma forma, eu percebo que com o tempo, a forma que a gente foi internalizando o sofrimento ou os processos, ou seja, aquilo que é trabalhoso, aquilo que implica em perdas, aquilo que é demorado, de alguma forma a gente entendeu como ruim, e a ordem é fugir disso. Qualquer coisa que a gente possa fazer para fugir do trabalhoso, do demorado, daquilo que implica em perdas, em escolhas, a gente tenta fugir. Talvez seja só eu,
Talvez seja algum de vocês aí também. Essa inversão de estrutura, né, de pensamento, ela alcançou o nosso conceito de amor. E como se fossem duas coisas opostas. Então, a dificuldade, o sofrimento, o demorado, o que implica em perdas, é totalmente oposto ao amor. Não pode ser amor isso aqui, não pode ter coisa boa nisso aqui. Então, implica eu dizer assim, puxa, se eu tenho um atrito com uma amiga, então acabou o amor, acabou a amizade. Se eu tenho um atrito com o meu cônjuge, acabou o amor, acabou o casamento. Se eu tenho um atrito no trabalho, acabou o amor. Então, o que eu tenho pelo trabalho, eu vou achar outro emprego. Se eu tenho dificuldade na faculdade, puxa, matéria difícil, está complicado, é difícil, tenho que ir lá sempre, toda noite, está me custando, então acabou o amor, eu vou desistir do curso. Se a vida me traz tantos conflitos, né? Se a vida me traz esses conflitos, acabou o amor, acabou a minha vida. Vou desistir dela. Se os meus pais, os meus pastores, se eles são duros comigo, então acabou o amor, não tem amor nisso. Eu vou sair da igreja, eu vou fugir de casa, eu vou me revoltar. Hoje, eu quero mostrar para vocês uma coisa que Deus tem falado comigo. Ele tem desconstruído em mim uma linha de pensamento humanista, antibíblica e melindrosa. Eu vou acabar me expondo aqui, tudo bem, mas com a intenção e oração de que se tem alguma coisa disso em você, seja desconstruído hoje também. Amém? Em nome de Jesus. Então hoje a gente vai dar com os dois pés assim, nessa muralha, nessa fortaleza, nesse sofisma. Amém? Você coloca cinto de segurança aí. Então eu quero pedir, às vezes, quando a gente tem alguns pensamentos para serem desconstruídos, as coisas podem ficar um pouco tensas na nossa mente. Então eu quero pedir para que você levante e ore comigo. Por favor. Senhor Jesus, eu não quero estragar o que o Senhor tem para fazer hoje, por favor. Eu sinto a Tua presença, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor quer fazer muitas coisas aqui hoje. Senhor, sim, uma destruição de sofismas, mas não é na nossa força, é na nossa escolha, mas não é na nossa força. É na Tua força. Pai, eu oro, Deus. Eu oro, Pai, pelas mentes dos meus irmãos aqui hoje. Eu oro para que elas estejam livres e dispostas a receber aquilo que o Senhor preparou para hoje. Põe a mão na sua cabeça, querido. Senhor Jesus. Repete comigo, Senhor Jesus. Eu submeto os meus pensamentos a Ti. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para falar essa noite. Não permita que o inimigo distorça e nem roube aquilo que o Senhor separou para mim. Em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Coloca o cinto, segura, não se distraia, que a noite vai ser boa. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Mateus 4, 11. Mateus 4. A gente vai ler o versículo de 1 a 11. Queria que vocês acompanhassem lá comigo, que a gente vai dar uma estudadinha nesse texto. E quem achou diz amém. Então vamos lá. Mateus 4, desde o versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto
para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Assim como Jesus, nós também passamos por desertos. E o que no crentez significam os desertos? Os desertos são lugares de sofrimento, são lugares de dor, são processos, são momentos na tua vida que as coisas estão difíceis. E aqui eu quero fazer uma observação muito importante que vai determinar a linha do pensamento aqui que a gente quer construir. Sofrimento é que nem pacote de 1 quilo de qualquer coisa. É 1 quilo. É 1 quilo de marshmallow, é 1 quilo de arroz, é 1 quilo de pena, é 1 quilo de batata, é 1 quilo. Pesa igual. A gente não julga o sofrimento alheio de mais leve ou menos leve. Sofrimento é sofrimento. E uma vez eu li uma coisa muito legal. No terreno do sofrimento alheio, a gente pisa na ponta dos pés. Amém? A pergunta que a gente acaba fazendo nesses momentos de deserto é: por que o Senhor deixou que o inimigo fizesse isso comigo? A gente se pergunta muito isso passando por um deserto. Lembram daquele pensamento? Acabou o amor, então o Senhor me deixou. Como é que o sofrimento vai ser parte de Deus, né? Mas aí eu quero mostrar nesse texto para vocês uma coisa muito interessante. Vejam aqui comigo que quem leva Jesus para o deserto é quem? É Deus, é o Espírito. Não foi o inimigo. Por que o Deus, Abba, Paizinho, permitiria isso? Porque o deserto faz parte do processo de amadurecimento. Amém? Com aquele pensamento que a gente construiu antes, que a gente tenta fugir dos sofrimentos, geralmente a gente tem essas fugas, e a gente vai falar sobre essas fugas, as tentativas que a gente tem de fugir desse sofrimento. Outra coisa muito determinante, eu não estou com essa palavra dizendo que a gente tem que curtir os nossos sofrimentos, que a gente tem que ficar num deserto, lambendo as nossas feridas, nos milindrando, contando para as pessoas como nós sofremos, como é triste a nossa vida, mas a gente permanece aqui com um sorriso assim. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre passar por um processo para chegar ao amadurecimento. Filhos maduros, essa é a vontade do Pai. Filhos maduros não têm milindres. Filhos maduros agem diferente. Amém? Então tá. Então vamos voltar aqui. Em primeiro lugar, nesse texto, Jesus tem fome, certo? E o diabo, a primeira coisa que ele faz é trazer uma alternativa rápida para saciar essa necessidade. Ele traz comida, ele traz pão.
Jesus responde que nem só de pão viverá o homem. Essa resposta é assim, ó. Nem só de matéria vive o homem, mas do espiritual. Isso vai ser determinante para a gente entender. Por quê? Porque muitas vezes nós passamos por deserto e a nossa atitude é de buscar saciar as nossas necessidades que esse deserto nos proporciona. A gente quer logo sair dele, né? Mas nós esquecemos que há algo espiritual mais importante e determinante no nosso processo de amadurecimento acontecendo. E muitas vezes a gente acaba passando pelos mesmos ciclos na nossa vida e a gente não sabe por quê. Você passa pelo ciclo, você arranja uma solução fácil para sair dele. Passa pelo ciclo, arranja uma solução fácil para sair dele. É que nem para a escola, pessoal. Se você não aprende todas essas matérias, você não vai passar. Você fica fazendo o mesmo ciclo. Um exemplo, tá? Tudo bem até aí? Lembrem que eu amo vocês, que a palavra é de Deus e a gente tá junto nessa. Segundo, a segunda tentativa do diabo foi levar ele para o ponto mais alto do templo. E então ele usa a própria palavra de Deus. Ele diz, está escrito. O diabo diz, está escrito. Né? Ele usa a própria palavra de Deus, mas de uma forma totalmente distorcida. Totalmente distorcida. Gente, esse versículo que o diabo cita, é louco, né? Fala isso, o diabo citando a palavra. Esse versículo está em Salmo 91. E Salmo 91 está falando de uma confiança total no Senhor. A gente confiar total. Ele está falando assim, ó, esse Salmo. Está faltando alguma coisa para mim? A minha atitude confiando no Senhor é glória a Deus, Deus me ama. Está sobrando? A minha atitude é glória a Deus, Ele me ama. Está chovendo? Glória a Deus, Ele me ama. Fez sol? Glória a Deus, Ele me ama. Ele curou? Glória a Deus, Ele me ama. Ele não curou? Glória a Deus, Ele me ama. O resultado que eu esperava aconteceu, glória a Deus, Ele me ama. O resultado que eu esperava não aconteceu, glória a Deus, Ele me ama. É isso que esse versículo está falando. O diabo distorce a palavra. Distorceu para provar Jesus. E acaba questionando, ele faz isso com a gente e a gente acaba questionando. Será mesmo que Ele está comigo? Será mesmo que Deus está aqui? É isso que o diabo fez com Jesus. Você está sofrendo tanto, tanta coisa ruim. Ele faz isso com a gente. Será que Deus está contigo? Vamos lembrar de Êxodo, o povo do deserto. Eu leio muito Êxodo para me lembrar quem eu sou. Êxodo, o povo no deserto chega lá no lugar que acabou sendo chamado de Massá e Meribá. Está lá em Êxodo 17, se depois você quiser estudar. Esse povo, ele questionou, ficou com sede e questionou. Nossa, o Senhor nos tirou do Egito para a gente passar sede, morrer de sede. Será que Deus está mesmo com a gente? Eles questionam. Só que eles questionam isso depois, super depois, de serem tirados do Egito. Gente, vocês conhecem a palavra. Vamos lembrar quantas pragas Deus colocou no Egito para tirar o povo de lá? Com isso? 10 pragas. Quem já leu o Êxodo viu que, que loucura que são aquelas pragas. O rio Nilo ficou vermelho. Depois veio sapo, perereca, rã. Depois mosca. Depois ficou tudo negro. Gente, aí eles saíram. Aí eles chegaram num mar. E o que aconteceu com o mar? O mar abriu. Eles viram todos esses milagres. Chegam num lugar que passam sede e questionam. Será que Deus está com a gente? Sem contar que eles chegaram até esse lugar. E a Bíblia diz que durante o dia ia uma fumaça e durante a noite ia fogo iluminando eles. O tempo todo Deus
Deus presente, os caras passam um momentinho de sede e fazem esse questionamento. Ai, dói em mim, que eu sou assim. Vamos adiante. A gente acha na própria palavra esquemas de fuga. Dependendo de onde a gente está, o momento que a gente está vivendo, a gente quer sair logo dali, a gente até acha na palavra. Quer ver um exemplo? Sabe aquele versículo? Está em camisetas e quadros, né? Eu tudo posso naquele que me fortalece. É ou não é? Você conhece esse versículo? Você conhece esse versículo? Gente, eu me sinto muito abandonada quando vocês não digam amém, tá bom? Fala aí comigo, tá bom. O que Paulo estava dizendo com eu tudo posso naquele que me fortalece, ele estava explicando que Deus é a razão dele viver. Porque pensa, um pouco antes desse versículo, camiseta, ele estava dizendo que ele já tinha sido colocado no muito pouco e Deus fortaleceu. Ele já tinha sido colocado no muito, muito e Deus fortaleceu. Pensa comigo, quando você está no muito pouco e você interpreta o fortaleceu como dá o que ele precisava na falta, você não consegue aplicar a mesma coisa com você está no muito, muito e Deus dá aquilo que faltava. Você não está no muito, muito? Falta o quê? Deus. Então o que ele está dizendo? Que Deus está na vida dele sempre e isso o fortalece. Não era que estava faltando, não é que Deus supre, Deus não é o Papai Noel da vida dele, era isso que ele estava dizendo. Amém? Sabe quando tudo vai, ou a frase, né? Tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Não é uma frase positivista também, quando diante de um problema a gente não sabe o que fazer, porque o problema é bem cabeludo, a gente olha para a pessoa e fala, vai dar tudo certo, né? Vou te dizer, sabe quando vai dar tudo certo? Na eternidade. Ali vai dar tudo certo. Vamos pensar em Jesus no Getsemane. Deu tudo certo? Para quem deu tudo certo? Se você faz uma leitura humanista do Getsemane, não deu tudo certo. É isso que a gente está tentando desconstruir. Vou fazer a leitura humanista. Fernanda pensando, tá? Orem por mim, estou sendo curada. Olha só. Nossa, Jesus, Deus na terra, largou o céu para vir para a terra. Esse lugar horroroso, cheio de trevas, ficou entre nós, servia o tempo todo, ele só serviu. Quando os outros tinham fome, ele dava de comer. Nossa, dormiu super pouco, porque a Bíblia fala que estava sempre orando nas madrugadas. E não era por ele, era pelo povo. Como se doou. Nossa, quantas noites sem dormir, não pensava nele, só pensava nos outros. Cara bom, sempre bom. Não mereceu aqueles que maltrataram ele. Nossa, chegava lá, falava a verdade, ainda questionavam ele, falaram mal dele. Aí chega lá num momento que, Deus revela para ele que ele vai sofrer, e não é sofrer bater o dedinho na quina, é sofrer ser dilacerado. Gente, quem que aguentaria isso? Isso não é humano. E aí ele pede para o pai dele, para o pai, aquele que ama, que mais ama ele. Ele pede, pai, por favor, ele diz por favor, passa de mim esse cálice. E o pai não cede. Que pai é esse? Deixa ele passar isso tudo. Deus é Deus, podia ter feito uma coisa diferente. Por que deixou ele passar assim? Isso é humanismo. Porque a gente não consegue entender um sofrimento tão grande que significa amor.
Por isso que às vezes a gente não consegue entender a própria cruz na nossa vida. Amém? Se você pensa assim também, fica até o final que a gente vai orar depois, fazer uns descarregos do humanismo, fique súcio. Tudo certo, vai muito além de saciar nossa vontade, curar nossa dor, suprir nossa necessidade, vai muito além. E olha, Deus não é sádico, Ele não curte, Ele não tem prazer no nosso sofrimento. Ele não teve prazer nenhum no que Jesus passou. Esse não é Deus, né? Ele não está lá no céu tramando, e aí? Quero fazer tal pessoa amadurecer, vamos fazer umas dificuldades legais. Não é assim. Deus te ama. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E você precisa entronizar isso. Isso é uma verdade e nunca vai ser mudada. Amém? Amém. Mas a gente precisa desmistificar a ideia de que sofrimento significa descaso ou descuido de Deus. Não é isso que significa, não. Voltando lá no texto, a terceira fala do diabo, a terceira fala dele com Jesus foi a tentativa de desvencilhar ele totalmente do Pai. Perceba que na primeira ele diz, se és filho de Deus. Na segunda ele diz, se és filho de Deus. Mas na terceira, ele nem chama mais de filho de Deus. Ele já trata ele como alguém diferente, desvencilhado do Pai. E nessa tentativa aqui, ele oferece um sky gato, né? um atendimento alternativo para a dor de Jesus. Qualquer coisa que venha para saciar o nosso ego de filhos de Deus abandonados. Por isso que ele não chama mais de filho. Ele faz questão de não chamar mais de filho. Você foi abandonado, você não é mais filho, né? Levar na autorizada sai muito caro, então o diabo traz uma outra alternativa, uma portinha e uma banquinha sem nota fiscal, que vai ser mais rápido arrumar. Se eu tenho uma postura de fugir do sofrimento injusto, né? Se essa é a minha postura, esse sofrimento injusto que me assola, e eu não compreendo e não espero nos caminhos de Deus, eu sou uma presa fácil do diabo para alternativas dessas. E o que eu não consigo ver é que elas representam diretamente uma adoração a qualquer outra coisa que não é Deus. Por exemplo, a dor da morte é uma dor gigantesca. A gente nunca está preparado, né? Por exemplo, você pode até acompanhar alguém sofrendo, vendo a pessoa no hospital, você acompanha, você vê o sofrimento, mas você, mesmo assim, quando ela falece, quando ela morre, você não está preparado para essa separação. É uma dor que não, e as saudades depois vêm mais ainda, é uma dor que você não consegue lidar. Diante dessa dor, você tenta dar um jeitinho de fugir. Você tenta fugir dela, eu não quero sentir essa dor. Eu não quero ficar com isso, eu não quero passar pelo processo de luto. Isso dói demais. Dói demais. Então eu tento achar um jeitinho de sair disso. Qualquer jeitinho, ainda mais quando dói demais. E assim, principalmente nós brasileiros, né, que temos esse jeitinho entranhado na gente, que depois a gente também pode fazer sessão para tirar tudo isso, mas a gente tem essa tendência ao jeitinho para as coisas. Então, não é por um acaso que fora na França, onde esse movimento nasceu, no Brasil, o espiritismo é a segunda nação maior do mundo onde ele é difundido. Porque você não precisa lidar com a dor da morte. Você vai em alguma casa e fala com esse morto. Você não precisa ficar distante dele. Você pode ver ele em casa. Você pode consultar alguém. Agora, minha pergunta é, o que a Bíblia diz sobre falar com os mortos? Vocês já estudaram isso? Está lá em Deuteronômios 12. Deuteronômios 18, 10 a 12. Eu vou ler.
Você vê como não é brincadeira. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. As nações que praticavam isso. É o que a Bíblia diz. Então é uma alternativa para a gente? Não. Mas Deus é sádico em dizer, fique na dor? Não. Ele não tem prazer nisso. Mas ela é importante? Sim. Leiam sobre o processo da... esqueci o nome agora. De luto. Ele é extremamente importante. A gente passar. Retira-te. Foi o que Jesus respondeu. Isso foi o que Jesus respondeu quando o diabo veio com essa alternativa. Ele disse, eu vou permanecer no Senhor. Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Jesus também disse. Porque Jesus sabia quem Ele era e quem Ele poderia adorar. Amém? Permanecer tem preço e tem fruto. O preço só você pode medir. Porque é o preço de cada vida. Cada vida não, é o preço que cada vida calcula. É o preço da tua renúncia, é o preço do aprendizado, é o preço da força despendida em permanecer. Porque o sofrimento é um processo, então só você consegue saber o preço que você está pagando pelo processo de permanecer. E o fruto, ele é bíblico. Lá em Romanos 3, de 3 a 5, se você quiser abrir, eu vou ler aqui. Diz assim, ó, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação, ela produz perseverança. E a perseverança, ela produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado, ele produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. É o processo de amadurecimento. O fruto é a maturidade. Deus, Ele tem duas coisas muito importantes que Ele pensa pra gente. Uma é que a gente nasça de novo. E a segunda coisa é que a gente seja maduro. Ele não quer filhinhos. Ele quer filhos maduros. Em Gálatas 4:1, ele fala disso. Digo, porém, que quando o herdeiro é menor de idade, ou seja, é ainda menino, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. O herdeiro precisa ser maduro, gente. Crentes maduros, crentes imaturos, não desfrutam da herança. Como Deus pode contar com um filho imaturo? Não tem como. Quando você precisa contar com alguém, você pensa em alguém maduro, alguém que permaneça. Quando você quer iniciar um projeto, você pensa em alguém maduro, alguém que permaneça. Quando você quer começar uma amizade, um relacionamento, você pensa em alguém maduro, alguém que não saia logo no primeiro conflito. Versículo 11 de Mateus diz assim: com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Jesus passou por tudo no deserto e ao final foi cuidado, servido por anjos. Nós precisamos entender que o deserto não é um cantinho do castigo, ou agora, né, na era moderna, o cantinho do pensamento, que castigo não pode, né?
em que Jesus nos abandonou ali, nos abandonou pelos nossos pecados e pode até nos esquecer ali. O deserto é um lugar de processo. Um processo que, se bem vivido, leva à maturidade e à glória de Deus. Por quê? Depois de um processo de maturidade, gente, muitas pessoas que passam por algo parecido acabam sendo levadas para a tua vida. E você pode sim ministrar a vida delas, ajudar a vida delas, orar pelas vidas delas. O deserto, ele é acompanhado por Jesus de pertinho. De pertinho. Você não é abandonado no deserto. Está lá em Deuteronômios 1:31, não sou eu falando. Diz assim, ó. Também no deserto viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a esse lugar. E eles reclamando, quando tinham sede, quando tinham fome, quando tinham saudades de não sei o quê. Mas Deus estava lá o tempo todo. Vocês podem subir para a gente ir finalizando? Então, essa palavra, ela pode ser dura, né? A gente pode ser confrontado com a nossa forma de agir muitas vezes. Eu sou muito confrontada por isso. Mas a intenção da palavra de Deus e de Deus é nos transformar em filhos maduros, em quem Ele pode contar, preparados para herdar aquilo que Ele tem reservado para a gente. Então, gente, isso é amor. Um pai diante de um filho não faz, que ama, ele ama esse filho, ele quer que esse filho amadureça. Ele não deixa o filho fazer tudo o que quer. Ele não impossibilita o filho de passar por situações complicadas, porque isso faz parte de quem o filho vai se tornar. Então, eu queria pedir para vocês levantarem, para a gente orar. Quem sabe orar em línguas, começa a orar em línguas. Senhor Jesus, não permita, Senhor, que a gente seja enganada pelos pensamentos, Senhor, da modernidade, aquilo que foi sendo colocado no nosso pensamento, na nossa educação. Nós não queremos ser filhos milindrados. Nós queremos ser filhos maduros.
Senhor, nos ajuda a pensar como o Senhor. Nos ajuda a te ver no deserto. Nos ajuda a ter maturidade suficiente para entender que o Senhor está lá. Nós não queremos viver os mesmos ciclos. Nós queremos caminhar para dentro desse rio de água que é o Teu Espírito Santo, Pai. O Senhor nos tirou da escuridão. Não permita que a gente tenha medo da luz. Senhor Jesus, vem falar, Deus. Se alguém aqui, queria chamar aqui na frente, se alguém aqui está passando por um tempo difícil, lembrem que é tudo saco de 1 quilo. São situações em casa, situações na mente, no trabalho. Quero chamar aqui na frente, que eu quero orar com você. O Senhor te trouxe aqui hoje para que você rompa esse ciclo. Não perca essa oportunidade. Não estou chamando você aqui para você ser curado. Estou chamando você aqui para você ter a certeza da presença do Senhor no tempo que você está passando. Chega de ter os mesmos pensamentos. Você que está passando por momentos de dor, de agonia, de solidão, depressão, ansiedade. Sentimento de abandono. Enquanto a Fê falava, o Senhor me deu uma visão de uma espada e ela vinha assim atrás da nuca e ela dividia a mente de várias pessoas que estão aqui hoje. E ele me trouxe esse versículo que fala assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição, sofrimento, angústia, pois vocês sabem que em tudo, que quando a sua fé vence essas provações, ele produz a perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos,
não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo algum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que vem o vento e leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois tem firmeza e nunca sabe o que, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Pai, eu oro, Senhor, nessa noite para que o Senhor possa firmar os nossos pensamentos, Senhor. Eu oro, Senhor, por todos aqueles que estão sofrendo, Senhor, que eles perseverem, Senhor, na oração, que eles perseverem na palavra, Senhor. Eu oro, Senhor, por todos aqueles que ora querem o Senhor e ora não querem, Senhor. Eu oro por todos aqueles, Pai, que tem cocheado em dois pensamentos, Pai, que tem amado ao Senhor e amado o mundo, Senhor, que tem, Senhor, vivido, Senhor, uma vida apática, Senhor. Eu oro, Deus, para que o Senhor venha sobre a vida dessas pessoas, Senhor, gerando perseverança, Senhor, que o Senhor possa ser a rocha, Senhor, em nome de Jesus. Dá fé para cada um que está aqui, Senhor. Produz fé, Senhor, no coração, Senhor. Produz a tua fé, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que todos os pensamentos, Senhor, que tem, Senhor, cercado, Senhor, tem trazido tristeza, tem trazido angústia, tem trazido ira, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós expulsamos, Senhor, esses pensamentos, Senhor. Deus, dá armas, Senhor, para guerrear, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, dá armas, Senhor. Coloca o capacete da salvação, Senhor. Coloca a espada, Senhor, que a tua palavra, Senhor, seja, Senhor, aquilo que vai sustentar, Senhor, os nossos pensamentos, Pai, em nome de Jesus.